andar por esse país pra ver se um dia eu enriqueço feliz junto com você. Então é isso aí, esse é mais um Elétrica na Estrada, onde falamos sobre empreendedorismo na engenharia elétrica, a parte técnica de consultorias elétricas, vendas, prospecção, enquanto pegamos a estrada juntos. E hoje, qual é o tema que vamos falar de hoje? Fala aí, Rubens. Vamos falar de quê? Vamos falar de vendas? Vendas? Posicionamento. Faz tudo e tem tudo a ver com o que a gente vai fazer agora, tá certo? Então vamos falar aí sobre vendas, apresentação de vendas, o que é importante na hora de apresentar uma proposta técnica comercial para o cliente. Será que a gente consegue apresentar uma proposta pronta hoje para a galera, hein? Rapaz, aqui olha, pega aí, olha, mostra aí para a galera aí, olha. Meu nome, quando eu falo, meu nome é pronto, tá certo? Olha, aqui já tem a proposta técnica comercial. Caramba, já tem a proposta pronta já aí? Tá tudo pronto aqui. Opa, dá spoiler não pra galera. E aqui é o seguinte, estamos a caminho de um cliente real e o que é que vamos fazer hoje desse cliente? A apresentação da proposta técnica comercial. Então esse vídeo, inclusive, é a continuação do vídeo anterior, do Elétrica na Estrada anterior. Quem não assistiu, assiste aí o episódio anterior para você entender esse contexto completo. E lembrando que esse vídeo é um vídeo sem filtro. Eu vou apresentar a proposta técnica comercial, não sei se o cliente vai fechar, então é até importante para mostrar para você como é que é a vida real. Se o cliente não fechar, como é que vai ser? Se ele pedir desconto? Então eu vou estar trazendo todas essas sacadas ao decorrer desse vídeo. E aí, será que a gente fecha ou não fecha a proposta? Olha, torçam aí, cruza os dedos aí, tá certo? Para dar sorte por cá, mas é isso aí. Um detalhe importante que muitos engenheiros eletricistas, eletrotécnicos pecam na hora de apresentar uma proposta técnica comercial. Sabe qual é? É o quê? Os caras parecem que tá vendendo pão, banana na feira. Mas tu acha que é porque ele gera um nervosismo, uma apreensão? Não, Será que isso não influencia também? Mas esse ponto que eu quero trazer aqui vem antes dessa questão de Antes ter o disso, nervosismo, vem antes disso. Tá. Porque muitos, primeiro, não chamam nem de proposta comercial, muitos chamam de orçamento. Vou apresentar o orçamento. Olha, pelo amor de Deus, orçamento é para profissional, enfim, para serviços de baixo nível. Serviços complexos de engenharia elétrica, seja soluções de subestações, consultorias elétricas, que é o carro-chefe dessa proposta que vamos apresentar. É uma consultoria de análise de qualidade de energia. O cliente ele está tendo problemas, distúrbios de energia, que está queimando equipamentos caros, atraso de produção, homem-hora parado, funcionário parado, né? E pode ocasionar atraso de mercadoria para o fornecedor. Então, ou seja, gera uma bola de neve negativa, que inclusive eu falei no vídeo passado. Se não assistiu, vale a pena assistir. Só que serviços complexos de engenharia elétrica, soluções de subestações, como eu falei, projetos, consultorias elétricas, a parte de consultorias de energias, né, gestão de energia e modalidades tarifárias, são atividades que você não pode apresentar como orçamento, pelo amor de Deus. Esse é o primeiro erro. Se tu apresenta um orçamento em uma folha que tem só a descrição do serviço e o preço, você já começou errado por aí, tá certo? Então a gente vai falar também sobre a estruturação de uma proposta de alta conversão, tá certo? Uma proposta técnica comercial de alta conversão. Só que antes de entrar nesse mérito aí, Rubens, um dos erros que parece simples, mas muitos cometem, sabe qual é? Qual? Ao invés de apresentar uma proposta técnica comercial, muitos enviam apenas por e-mail ou por WhatsApp. Erro de principiante. Isso é um erro amador. Se o cliente ele não entender o valor antes de visualizar, de enxergar, de olhar para o preço, ele sempre vai achar que está caro. E é por isso que muitos profissionais cobram barato, esmagam suas margens de lucro, muitas das vezes paga para trabalhar, porque tem serviços que muitos profissionais, para não perder o serviço, basicamente ele cobra tão barato que só falta ele pagar para trabalhar. E isso no médio e longo prazo é insustentável, isso quebra uma empresa de engenharia elétrica. Então muitas das vezes, e na maioria das vezes, não é culpa do cliente que o cliente quer o mais barato. Agora é claro, o cliente ele não é tolo. Se o cliente ele não enxerga valor, ele vai achar que está caro e vai querer que reduza o preço. Então uma apresentação de uma proposta técnica comercial
ela é crucial para que o profissional possa mostrar o valor agregado ao serviço do porquê aquela precificação justa que está sendo cobrado. Porque quando o cliente ele entende na íntegra, com clareza, existem alguns gatilhos mentais em vendas, né? Um dele que eu gosto muito é o gatilho mental da clareza, que como o próprio nome já diz, é deixar as coisas muito transparentes, muito claras. Por exemplo, se eu vou apresentar uma proposta de um relatório de qualidade de energia, quando eu falo que vai ser feita uma análise termográfica, eu mostro na íntegra uma imagem do que é uma análise termográfica na prática. E o que o equipamento vai entregar? Os dados de grandezas elétricas, para que eu possa verificar todos os distúrbios de energia para evitar que esses equipamentos que estão ocasionando queima na instalação, para justamente diagnosticar esses problemas, quais são, o que está acontecendo. Então eu preciso fazer esse diagnóstico completo. Quando o cliente entende tudo isso, ele vai ver que o preço ele está totalmente justo. Então é isso que faz o cliente muitas vezes pagar a precificação justa por uma solução que nós estamos propondo ali, entregando, né? Então é por isso que eu falo sempre dos 3 pilares, tá certo? É o que? Posicionamento, comunicação assertiva de venda, mas se não tiver a parte técnica, não rola. Porque a parte técnica em uma apresentação de vendas dessa que vamos estar fazendo para esse cliente, ela conta demais. E essa comunicação técnica que eu vou estar levando para o cliente, para elevar a consciência dele, é fundamental para o fechamento da proposta comercial. Então, tão importante quanto o serviço eu não vou ter que vir de todo jeito aqui, instalar o analisador para fazer fisicamente. Só que mais importante do que o serviço, eu considero, eu não vou dizer mais importante, mas tão importante quanto é a venda. Porque se não ocorrer a venda, se eu não conseguir fechar o serviço, não vai ter a parte técnica. Então, por isso que eu tenho essa atenção especial. E o que é importante? O profissional ele entender no seu posicionamento para poder se preparar para uma apresentação. O primeiro ponto é o seguinte, cara, muitas das vezes eu costumo dormir um pouquinho mais tarde, estou fazendo algumas coisas, estou estudando, e às vezes até mesmo assistindo, me descontraindo. Só que uma apresentação, geralmente eu me preparo, ou seja, eu me preparo para ter uma noite de sono tranquila. A minha energia tem que estar lá em cima, cara. Essa é uma das partes mais importantes dessa solução completa. É o fechamento, porque se não fechar não tem nem a solução para executar. Então, comprometimento, energia alta. Outro ponto é em relação à questão do marketing pessoal, cara. A forma que você se veste, olha só, grava isso, ó. O mundo trata melhor quem se veste bem. Então, uma vestimenta adequada e congruente com o cliente, ou seja, isso demonstra respeito, isso demonstra um posicionamento, autoridade. Então, a forma que você se veste, até mesmo o teu smartphone, ele te desvende ou te vende em uma entrevista de vendas. O teu relógio, o teu capacete, a apresentação. Por que eu não faço em papel mais? Porque em tablet é muito mais interativo. Eu abrir o tablet, eu riscar para ele ali, apagar, explicar, desenhar. Até o capacete, ele te vende ou te desvende em uma apresentação de vendas. Então, o marketing pessoal, ele é importante. Bota, não compra essas botas que vende na feira, não. Compra uma bota bem apresentável. Tá entendendo? Então, a tua camisa, a tua farda que vai fazer com logotipo, ou se você vai mais de forma minimalista, sem logotipo, vai bem apresentável. Se veste de forma congruente. Antes de se bater aquele nervosismo na hora, porque querendo ou não é uma etapa delicada, né? Se o serviço vai acontecer ou não. Então, cara, bater aquele nervosismo, a voz começa a tremer, você começa a ter um comportamento de quem está inseguro. O nervosismo, o fio na barriga, é normal, principalmente quando você não tem muita prática. Então, qual uma dica importante? Primeiro, é treino. Então, tudo aquilo que você treinou bem, está muito bem preparado, você aumenta o seu nível de segurança. Mesmo que dê aquele friozinho na barriga, será que o cliente vai ser arrogante? Será que ele vai bater na mesa e falar, tá caro? Então, sempre dá aquele friozinho na barriga. Mas o que faz com que a gente diminua esse nível de ansiedade, de medo? É o quê? É o preparo. Isso é em tudo. Certo? É no esporte, é na área profissional. Então você se preparar, você saber de qual salteado
o que tem dentro da proposta técnica comercial, você saber e ter o conhecimento técnico. É aí onde o vendedor técnico, ele ganha de lavada de apenas vendedores que é só comercial, porque quando entra na parte de demonstração de capacidade técnica, que o profissional tem essa segurança, esse domínio, né? Quando ele tem, né, esse domínio da parte técnica, isso facilita demais, porque você está navegando ali em um oceano totalmente confortável, tá entendendo? Quando entra na parte de explicação técnica para o cliente em relação a tudo isso. Mas a dica mais importante para vencer esse nervosismo é preparação. Esteja preparado antes mesmo de estar de frente para o cliente. Então pega a tua proposta, lê, relê. Sabe aquela preparação que você fazia para não tirar nota 0 nas provas de cálculo? Na proposta, olha, pega essa dedicação e multiplica, enfim, eleva ao quadrado e aumenta esse teu grau de preparação, porque é tão importante ou mais importante do que fazer uma prova. Porque a prova você muitas vezes ainda tem a recuperação, a reposição. Aqui não, meu amigo. Não. Aqui em vida real, às vezes basta apenas uma apresentação incorreta para você perder de uma vez por todas esse cliente para o resto da vida. Então, já estamos chegando aqui no cliente, né? Estamos chegando no cliente. A gente vai dar uma pausazinha que eu queria, antes de entrar, falar de alguns assuntos ainda importantes, né? Deixa eu só dar uma estacionada, deixa eu ver se ali está melhor. Você estaciona por aqui. Então, em uma proposta técnica comercial, na hora de apresentar, tem alguns elementos importantes. Então, tem uma metodologia dentro do método SE, né? Especialista em consultorias elétricas, que é o nosso programa de treinamento completo. E nesse programa de treinamento ele consegue aprofundar e consegue fazer uma proposta como essa. Total. Daí. Lá tem um módulo específico de prospecção e vendas. Então tem alguns elementos dentro da proposta técnica comercial que eu criei uma metodologia própria chamada o método EVP, Escala de Valor Progressivo. De forma resumida, a escala de valor progressiva, o que ela consiste? Ela consiste o seguinte, como o próprio nome diz, né? Escala de valor progressivo. É você empilhar valor, empilhar pressão antes de chegar no preço. Porque tudo que está na proposta técnica comercial, tudo que está antes, até chegar no preço aqui, se não elevar a escala de consciência do cliente, o cliente vai achar caro e ele não paga, de forma alguma. Então todos os elementos em relação de uma proposta técnica comercial, ela tem essa finalidade de empilhar valor para que eleve a escala de consciência, para quando ele chegar no preço, ele já esteja com a escala de consciência elevada. Então, o método EVP, ele tem alguns elementos importantes. Desde a parte da capa, apresentação, a própria capa, ela já precisa ser uma vitrine de apresentação estratégica. E aí vem outros elementos em relação à questão de elementos visuais. Então, não basta eu falar para o cliente que vai instalar um analisador, eu tenho que mostrar o que é a instalação do analisador. O que é uma instalação do analisador? É um equipamento complexo, vai fazer um raio-x na instalação. O que é uma análise termográfica? Cara, eu vou visualizar aquilo que é impossível o olho humano enxergar, de anomalias térmicas. Então, o que o analisador de qualidade de energia ele vai entregar? Ele vai entregar o que? Dados de grandezas elétricas. Então, eu tenho que mostrar para eles esse diagrama e fazer a analogia com algo que seja palpável para ele. O que é palpável para o cliente? É o quê? Algumas analogias que traçamos em relação à área médica. Então eu falo, ó, o equipamento vai fazer tipo um eletrocardiograma. Por quê? Eletrocardiograma é mais possível desse cliente já ter visto em filme, na TV, em alguma coisa. Então eu tangibilizo algo que é complexo, que não é da realidade dele, parte da engenharia elétrica. Associa com algo mais comum do dia a dia. Associo com algo comum, algo que está na consciência dele. Legal. E aí quando ele começa a ver, cara, faz sentido. E na prática é isso mesmo que acontece. O equipamento ele vai fazer o quê? Um raio-x, um eletrocardiograma, vai fazer uma análise completa, que é o que o eletrocardiograma faz, enfim, no corpo humano. Só que ele vai fazer o quê? No corpo elétrico do cliente, no sistema elétrico do cliente, para verificar os batimentos cardíacos aqui da instalação dele, se está tudo em conformidade, com o que estabelece os parâmetros normativos, normas nacionais e internacionais. Então, traçar todo esse paralelo e para depois explicar em relação ao que vai ser o serviço, né? A parte de planejamento e definição, os pontos de inspeção, instalação dos analisadores de energia, ponto de medição. Olha, depois que eu venho com informações quantitativas, digamos assim, né? Mas eu mostro primeiro o quê? Qualitativo, para que ele possa estar entendendo, né? E durante a reunião que a gente vai fazer agora, tu vai abrir e vai explicar isso para ele, né? Isso, cada detalhe. Eu vou fazer essa apresentação, o que consiste, olha, para ele não pensar que é apenas análise de qualidade de energia, mas uma análise completa dessa é um diagnóstico energético na parte de qualidade de energia, envolve outros parâmetros. Então, análise termográfica,
que, a princípio, o cliente não vai deduzir que uma análise de qualidade de energia precisa da análise termográfica. Eu vou explicar para ele o porquê é importante disso. E em relação à inspeção, ao sistema de aterramento dele, porque isso interfere diretamente. Tá entendendo? Então é um serviço complexo. E aí vem diagnósticos e recomendações, apresentação de resultados. Ou seja, aqui o que foi que eu fiz? Deixei claro qual é a solução que ele vai receber. Só que só isso aqui não é suficiente eu ir para o preço. Entendi. Porque se eu mostrar isso aqui e for para o preço, ele vai achar que está caro. Entendi. Então, outro elemento que é importante utilizar, que aí já é da metodologia do Spin Selling, que inclusive a gente apresenta no nosso método SE, que é justamente o seguinte: o método Spin Selling, ele consiste em fazer perguntas específicas para que o cliente ele venha levar a escala de consciência e isso venha acelerar a tomada de decisão dele, tanto para o sim como para o não. Porque uma apresentação, uma proposta técnica comercial bem apresentada, ela tem essa serventia, né? Ela tem esse grau de assertividade. Ela é assertiva não apenas quando o cliente fecha, mas quando o cliente também fala não. Porque a proposta ela serve para trazer clareza. E muitas das vezes o cliente vai ter a clareza que aquele serviço não é para ele, não vai fazer, e não vai fechar, e está tudo bem. Agora, uma proposta ela não é eficiente quando ela nem faz o cliente falar sim, nem faz o cliente falar não, e o cliente fica enrolando por 6 meses, por ano, enfim, enrolando e não fecha. Aí isso é horrível, porque isso acaba sugando a energia do profissional. Porque se o cliente fala um não, cara, eu vou ficar de luto por 30 segundos e vou partir para o próximo. Porque a gente precisa, em vendas, precisamos ter amor ao próximo. Se o cliente não quer, próximo, amor ao próximo cliente. Mas vamos lá. Então mostrei tudo isso daqui, porque isso daqui não é o suficiente. Aí já trazendo a metodologia Spin Selling, que consiste em fazer perguntas estratégicas, perguntas de situação, perguntas de problemas, perguntas de implicação e perguntas de necessidade de solução. Então por isso o nome SPIN, que é um acrônimo, né? O S de situação, pergunta de situação, para se situar do problema do cliente. Como eu já conheço esse cliente de longas datas, na reunião passada eu já utilizei isso de forma meio que inconsciente, mas foi o quê? Me situar dos problemas que o cliente está tendo. Então nessas perguntas de situação, eu me preparo para as próximas perguntas, que é perguntas de problemas e perguntas de implicação. E isso eu não apenas utilizo de forma falada, mas na própria proposta técnica comercial eu já apresento. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar as perguntas de problemas e de implicação para o cliente, então na proposta eu já faço ele sentir isso. Então eu me situei do problema. Isso aí são equipamentos de lá do... Isso, que ocorreram queima e que ele já teve esse prejuízo. Então eu começo a trazer o que aqui? Estou trazendo um cenário de problemas dele, cara. Não é apenas problema de qualidade de energia que você está tendo. Aqui Coloca o dedo na ferida mesmo, né? Aqui eu estou colocando o dedo na ferida e estou mostrando a implicação. Cara, quanto é que custa você ter esses equipamentos parados? E além disso daqui, o tempo de parada das tuas máquinas. Perca de produção, quanto é que custa tudo isso? Ou seja, eu preciso fazer com que o cliente, ele sinta o problema. Eu preciso mostrar a implicação desse problema, perca de produção, cobrança da diretoria. Aí o cliente ele começa a ver que, cara, eu preciso tomar uma ação. E essa é a finalidade principal da proposta, fazer o cliente tomar uma ação. E aí depois que eu mostro todo isso daqui, aí eu apresento em relação à questão um resumo do que é o serviço. O equipamento será instalado, um equipamento sofisticado chamado analisador de qualidade de energia, que vai fazer um raio-x da instalação, vai ser instalado em tais pontos. Eu já deixei de forma bem estruturada aqui, passo a passo, o que vai ser de forma detalhada. Aí sim, depois que eu passo por tudo isso daqui, empilho pressão, elevo a escala de consciência do cliente, aí eu chego no preço. Aí sim, porque se você mostra o preço antes de mostrar valor, você já começou perdendo a proposta. Você já perdeu o seu tempo e seu trabalho. Então é sempre importante, antes de mostrar preço, mostrar todo o valor agregado. Então o método EVP, escala de valor progressivo, eu não conheço. Eu já utilizei várias metodologias de vendas, de proposta, de apresentação. Nada funciona melhor na engenharia elétrica em serviços complexos. Pode funcionar em outras áreas, mas em serviços de engenharia elétrica, eu não conheço algo que funcionou melhor. Não só para mim, como muitos dos meus alunos que aplicam e que mostram o resultado, né?
Ô Anderson, e aí, cara, o aluno, quem faz parte da formação SE, aprende tudo isso daí, né? A construir essa proposta, né? Total. O que é que, além da proposta comercial, o que é que o aluno aprende mais na formação SE? Cara, a formação, ela é uma metodologia completa daquilo que eu faço na prática, na realidade. Então, desde a parte de como prospectar o cliente, onde prospectar o cliente, como definir o cliente ideal. Porque essa mesma proposta aqui, ela não funciona para qualquer... consultorias, né? Tudo voltado para consultorias, né? 100%. Tá, para quem legal. quer se tornar um especialista em consultoria elétrica completo, desde a parte, quem está iniciando do zero na parte técnica, até a parte de conseguir concretizar a venda, fechar e realizar a atividade da consultoria, né, de gestão de qualidade de energia. Então o programa de treinamento ele tem justamente esse princípio de preparar o profissional para realizar esse tipo de consultoria com segurança. Então, e para realizar um serviço desse com segurança, que aí você perguntou, mas no treinamento é vista essa parte de prospecção e vendas? Claro que sim. Porque não adianta ensinar toda a parte técnica para o profissional se ele não souber vender. Por quê? De nada adianta ter todo o conhecimento técnico se o profissional não vender. Porque é no momento da venda que materializamos, que damos vida ao nosso conhecimento técnico. Se ele não vender, é como se ele não soubesse da parte técnica, ele né? Não vai fazer, ele não vai colocar em prática. Exato. É como um jogador profissional que não joga. Então, no treinamento, a gente trata muito dessa questão da parte comercial, porque é uma das áreas que eu considero mais importante para quem quer empreender na engenharia elétrica. Para quem quer trabalhar CLT, não. É outro jogo aí. É outro jogo que, como eu não jogo esse jogo, já joguei antes, não faz sentido eu estar falando muito. Tá entendendo? Enfim, a minha conversa aqui é para você que já empreende ou pretende trabalhar por conta própria na engenharia elétrica. Então a parte de vendas ela é fundamental e nada enriquece mais um profissional da área da engenharia elétrica do que ele desenvolver as habilidades de vendas. Porque quando ele desenvolve a habilidade de vendas e começa a entregar soluções, que a engenharia elétrica é diferente de outros mercados. Estamos falando aqui de uma única consultoria, R$49 mil. Isso porque é mais barato. Um serviço como esse, ele vai para uns 65 mil. Por que mais barato? Porque eu já estou utilizando uma estratégia aqui, que eu falo e aplico lá na metodologia do método SE, que é conectar soluções. Então, eu já tenho esse cliente aqui conectando outras soluções. Soluções de manutenção em subestação, solução da execução da atividade. Então, por isso que a gente consegue ter uma precificação, reduzir um pouquinho a precificação ali, para poder acelerar esse fechamento, né? Então tudo isso é estratégia. Mas mesmo reduzindo o valor, estamos falando aí de R$49 mil. Então tem um valor agregado. Então quando você desenvolve a comunicação assertiva de vendas correta, posicionamento correto e tem um conhecimento técnico para entregar isso que você está vendendo, cara, aí é o que faz com que um profissional da engenharia elétrica consiga o quê? Adquirir os melhores equipamentos para que ele possa entregar soluções ainda melhores, de alto nível, para o mercado e ele consiga também crescer em relação à sua vida pessoal, ter qualidade de vida, tá certo? Então, amanhã mesmo, inclusive, vocês e pessoal do marketing aí, assumam aí os compromissos da empresa, que amanhã eu tô indo para Fernando Noronha, só volto semana que vem. Curtir. Mas por que isso é possível? Cara, na CLT, eu acho que eu levaria anos para juntar uma grana para fazer algumas viagens assim. Sim. Enfim, como essa, né? Recentemente tinha feito uma para Argentina também. Então tudo isso é importante, tá certo? E sem querer dar um aqui de sensacionalista, cara, o dinheiro ele não é tudo, mas trabalhar de forma honesta, entregar soluções de alto nível e ser valorizado e bem pago por isso, faz toda a diferença. Faz diferença na vida profissional, sim, que eu quero crescer profissionalmente. É por isso que eu estudo bastante, é por isso que eu me dedico, compro equipamentos, porque com equipamentos eu consigo entregar soluções melhores para o meu cliente. Só que não é só por conta disso, é para que eu venha de fato curtir. Curtir cada ano é uma lua de mel. Então essa viagem que eu vou estar fazendo exclusivo com o meu amor aí, ó, a Rafaela. E tudo isso, cara, é possível quando você acerta alguns elementos em uma empresa. Então, quando acerta na parte do modelo de negócio, porque existe modelos de negócio que já nasce fracassado, certo? A consultoria, junto com soluções e subestações, é o tipo de modelo de negócio que eu gosto bastante na área da engenharia elétrica, porque ela proporciona o quê? Curto espaço de tempo de execução e alta rentabilidade.
Então isso faz com que as margens de lucro aumentem bastante. E isso me dá o quê? A licença poética de curtir melhor a vida, ter uma qualidade de vida, viajar mais, mas também de elevar o nível da solução que a minha empresa entrega, adquirindo novas soluções, novos equipamentos específicos, porque por mais conhecimento técnico que um profissional tenha, se ele não tiver alguns equipamentos específicos, ele está morto, ele não consegue evoluir. Não basta ter 100 anos de experiência na engenharia elétrica, tem que ter alguns equipamentos que são fundamentais para poder proporcionar uma solução diferenciada para o mercado, né? Então entender isso é importante, e a venda, ela está interligada 100% a tudo isso. Se não tiver a venda, não tem como esses outros projetos eles serem colocados para frente, né? Vamos entrar agora no cliente, vamos apresentar, torçam pela gente aí, tá certo? Então estou preparado, estudei, domino, sei o que é a proposta aqui, para poder estar fazendo uma apresentação de alto nível para o cliente. Vamos embora, vamos ver o que vai dar, e aí? Agora essa viagem de Noronha era para levar o videomaker, cara. Não, o videomaker vai ser eu. Eu vou ser o videomaker da minha esposa. Hoje eu vim no modo vendas total ativo. Não trouxe nem nada, nem analisador. Hoje é venda, é pressão na veia e vamos para cima, certo? Então, o sol tá quente, sol bem caloroso. É bom que a gente já chega aquecido, né? Nessa reunião. Então, por questões de confidencialidade, né, que não é possível gravar em alguns pontos, talvez eu não consiga mostrar algumas coisas, alguns elementos, mas se possível vou pedir permissão para gravar algumas coisas do que vai rolar lá dentro, tá ok? Então vamos ver o que vai acontecer. Acabamos de chegar aqui na sala de reunião. O fight vai acontecer aqui, né? O fight não, é uma discussão sadia, né? Da apresentação da proposta. Essa reunião ela pode ter dois desfechos. O primeiro é, dependendo do nível de urgência dele, ele acelerar na aprovação da proposta técnica comercial para poder dar andamento ao serviço. E tem a segunda direcionamento, que é a direção mais provável, que é eles entenderem a parte técnica da apresentação da proposta, o que vai ser o serviço, para ele ter essa clareza, eles visualizarem se faz sentido, e aí o departamento, né, de gerente de produção, supervisor de manutenção, eles vão conversar sobre a proposta em si. Geralmente eles passam essa parte de precificação e fechamento para o setor de compras, e o setor de compras vai entrar em contato comigo no segundo momento para justamente fazer essa negociação de preço, para ver se eles derrubam um pouquinho o preço, se mantém, enfim, aquela discussão sadia e natural de mercado, né? Então, vamos estar aguardando aí o cliente para a gente dar prosseguimento aí nessa apresentação da proposta técnica comercial. E aí, Anderson, como é que foi a reunião? Reunião acirrada, mas muito produtiva, e missão cumprida em relação à questão da apresentação. Então, como se era de esperar, né, serviços como esse, geralmente ele não ocorre a decisão já de imediato nessa primeira reunião. Geralmente ele passa para o corpo do setor de compras analisar. Serviço desse valor, possivelmente vai haver também uma concorrência, outras empresas participando da parte da proposta. A decisão do sim ou do não serão cenas para os próximos capítulos. E aí, vocês querem que eu continue essa saga até o desfecho final, se ocorreu o sim ou o não? Então vamos entrar agora na semana de carnaval, né, na próxima semana, e a reunião ficou já agendada de semana que vem agora, a outra, né, depois da semana de carnaval. E esse é outro ponto importante que eu quero tratar aqui, mas vamos já entrar no carro. Nunca saia de uma reunião sem já ter agendado a data do próximo contato, tá certo? Que a gente chama para fazer o follow-up, saber um feedback, saber uma resposta. Então, nesse cliente já ficou acordado esse próximo ponto de contato, tá certo? Daqui a 2 semanas. Então, serviços de valores mais elevados, é muito comum que ocorra esse padrão, né, de
de negociação. Então passa por uma análise. Então hoje a reunião, quem participou foi o supervisor de manutenção e o gerente de produção. São duas pessoas chaves do ponto de vista que tem um poder de decisão em relação à aprovação da qualificação técnica do prestador de serviço. Só que aí ele precisa passar pelo setor financeiro, setor de compras, para estar discutindo, abrindo uma concorrência entre propostas para poder estar analisando não apenas o preço, mas estar analisando a questão do escopo. Então por isso da importância de ter esse contato presencial, de vir a ter o cliente e mostrar com clareza, para que não fique nenhuma dúvida e ele não queira comparar preço com preço, mas que ele compare os escopos, o valor agregado e a capacidade técnica de entregar a solução que de fato ele precisa. Então, analisar o custo-benefício será sempre a melhor solução. Então, o cliente ele não quer só preço, mas ele quer um custo-benefício e é muito comum, certo? Eu gostaria muito de chegar para vocês aqui, olha, fechei o serviço, mas o meu comprometimento aqui é de mostrar a vida real, a vida como ela é. Então, as vidas acontecem assim, na prática. Muitas das vezes não é fechado de imediato e aí a conversa, a proposta, a negociação, ela se estende para uma próxima reunião. Então, se vocês quiserem, coloca nos comentários aí, tá certo? Se quer acompanhar o desfecho de todo esse processo, essa negociação comercial, coloca aí nos comentários aí, que aí eu vou gravar outros vídeos para estar mostrando como é que foi as etapas, se deu certo, se não deu certo, qual foram os aprendizados que eu tirei dessa negociação. Então, cada nova apresentação, esse é outro ponto importante. Deixa eu já colocar o cinto para a gente já ir se deslocando aqui. Então, cada apresentação é um novo aprendizado, né? E é até uma lição importante em cada apresentação de vendas que eu faço e funciona muito bem, é o que? É fazer um debriefing. O que é o debriefing? É fazer uma análise minuciosa de cada tópico daquilo que eu falei na reunião, de tudo que aconteceu nessa jornada de negociação, desde a fase do ponto inicial do levantamento até a apresentação de vendas e até a finalização, sendo ela positiva ou sendo negativa. Então todo o processo de vendas ele traz um aprendizado. Então fazer um debriefing logo após realizar todo esse processo, ele é fundamental para que ele possa te ensinar e trazer elementos onde você vai estar utilizando para otimizar e melhorar cada vez mais o teu processo de vendas e o processo de apresentação, né, de vendas em novos clientes, né? Então entender tudo isso é muito importante. E vamos estar pegando a estrada aqui agora e eu quero dizer para vocês o seguinte: se você tem interesse em se tornar um especialista em consultorias elétricas, é aprender consultorias elétricas de forma prática, com quem está no campo de batalha, assim como você quer estar, aprendendo desde a parte das técnicas de prospecção e vendas, a parte técnica das consultorias. Então, se você tem interesse em se tornar um especialista em consultorias elétricas, eu quero te convidar, na descrição desse vídeo tem um link, toca nesse link, tá certo? Faz a tua inscrição que o meu time comercial vai entrar em contato com você para ver se de fato você está no melhor momento para entrar e fazer parte da família SE. Antes, aí agora eles vão pegar a proposta de mais uma, duas empresas, vão fazer um comparativo de preço. E aí qual vai ser o desenrolar dessa negociação? Será que eles podem fechar com o concorrente que está cobrando mais barato? Ou será que eles podem fechar com o concorrente que está cobrando mais caro? Como é que vai ser essa próxima etapa e os cuidados que o prestador de serviço, o engenheiro tem que ter na situação dessa? Perfeito, bem colocado. E nessa sua fala, o que acontece é o seguinte, na prática: indústria desse porte, orçamento desse porte, vai sempre haver uma negociação interna entre eles, do setor técnico, que foi a pessoa que a gente apresentou a proposta técnica comercial, sim, com o setor de compras, que está visando o preço. O setor de compras nessa disputa, já estou vendo aqui um disclaimer do que vai acontecer, já estou tendo uma premonição do que vai acontecer. Então o setor de compras vai querer sim trazer o mais barato, e por isso da importância dessa apresentação. Entendi. Porque o objetivo principal da apresentação, nesse caso aqui, nesse modelo de fechamento com esse cliente, não é nem vender a consultoria para a indústria, para a empresa, mas é vender a solução para o corpo técnico.
Entendi. Porque daqui para frente a negociação que vão ter lá interna, eu não vou estar lá para me defender. Então, olha só a importância que vai defender agora, né? Olha só a importância dessa apresentação. O quão ela é importante nesse fechamento. Mais importante do que até o preço. Total. Porque o que foi que eu fiz aqui? Que ele até perguntou. Eita, veio presencialmente, não mandou só pelo e-mail. Já sei que o negócio vai ser salgado. Ele já sentiu, ele já se ligou em relação a isso. Só que, qual a importância de ir presencial? Para elevar a escala de consciência, mas primeiro, educar ele. Então você observou lá durante a reunião, eu estava detalhando, explicando para ele. Exato. Ou seja, ali é meio que uma estratégia de quê? De ensinar de fato, para que ele possa conhecer, porque é o setor técnico quem vai defender a melhor solução. Porque no final das contas, quando dá problema lá na indústria, não é o setor de compras que vai resolver. Exato. Vai para as costas de quem? A equipe técnica, o supervisor técnico de manutenção. Então, por isso da importância de eu mostrar para ele, vender para ele a solução completa, definitiva, para que ele tenha segurança. E aí, o que vai acontecer? Quando chegar outras propostas técnicas comerciais, se chegarem concorrentes à altura, isso é normal e isso é bom, essa concorrência sadia. O ruim é quando uma empresa e um profissional de alto nível vai concorrer com um profissional desqualificado que cobra barato. Aí se torna totalmente injusto. Então, quando se manda uma proposta, a disputa muitas das vezes vai ocorrer só pelo preço. Diferente de quando você faz uma apresentação muito bem elaborada, você realiza a elaboração de uma proposta comercial muito bem estruturada, utilizando o método EVP, escala de valor progressivo. Porque agora o que vai acontecer daqui para frente é justamente o seguinte: agora a equipe técnica é que vai ser o meu vendedor. Eu já fiz todas as instruções da parte técnica, levei a escala de consciência, mostrei o problema que ele está tendo, mostrei o problema de fazer da forma errada, que pode piorar a situação que ele está tendo agora. Então tudo isso vai fazer com que ele tenha a consciência de que quem for participar dessa disputa, independente de quem vai ganhar, mas ele venha a escolher de fato uma empresa à altura que consiga entregar uma solução de alto nível, que tenha os equipamentos. Então até aquela hora que ele perguntou, vai ser um equipamento medindo vários dias em vários pontos, como é que vai ser isso? E eu até falei para ele, de forma proposital, não é um equipamento, vão ser vários equipamentos instalados simultaneamente, para que a gente possa analisar trecho a trecho e fazer esse cruzamento de informações. Então tudo isso são estratégias de que, como eu conheço um pouco a minha concorrência, eu já fiz a lição de casa, estudo de mercado, então muitos dos meus concorrentes nem tem analisador. Caramba! E muitos que tem, só tem muitas vezes um. Entendi. Então numa situação como essa, que precisa instalar simultaneamente vários para fazer um cruzamento de informações ali, naquele dado instante que, caso tenha ocorrido, por exemplo, um distúrbio específico, eu preciso analisar o que aconteceu. Então agora os próximos passos tá nas mãos deles, tá certo? E vai ocorrer essa briga interna lá em relação à equipe técnica querendo a melhor solução técnica e o setor de compras querendo contratar um serviço mais barato. E aí eles vão chegar no denominador comum para poder escolher o melhor custo-benefício. É isso aí, um forte abraço e vamos pegar a estrada juntos. Valeu e até o próximo vídeo.